FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, se você fez alguma pesquisa no Google, por exemplo, nos últimos 2 dias, deve ter visto na página inicial um link que a própria empresa postou com conteúdo contrário à chamada PL das fake news. Nós vamos lembrar, porque já foi apagado, já deletaram lá. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. As Big Techs são as empresas de tecnologia como Google, Meta, Spotify. Elas iniciaram uma ofensiva contra o texto que consideram como um processo para a censura no país e a tentativa de dificultar a liberdade de opinião e que, na verdade, pode também tratar-se de mexer com o domicílio delas, de cada uma, numa área onde não há nenhuma regra. Elas podem fazer o que quiserem, porque não tem regra sobre ainda normas das redes digitais. Estão na nuvem, então nenhuma terra de ninguém, né? Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, rebateu, mandou as empresas remover os anúncios contrários. A decisão, inclusive, chegou a ser alvo de críticas de parlamentares no Congresso. Segunda-feira, o ministro Flávio Dino já havia anunciado uma apuração das Big Techs. Na Câmara, a votação foi adiada por falta de votos do lado governista. Queda de braço entre o governo e Big Techs e o PL das fake news é tema do nosso debate de hoje. Com participação de Tainá Salles, advogada, doutora pela UFC, professora de Direito Constitucional. Doutora Tainá, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Muito prazer estar por aqui, prazer participar, muito prazer, Tainá, estar debatendo contigo. E você, claro, nosso internauta, você, nosso ouvinte da 101,7, você pode ajudar também questionando, mandando perguntas pelo 981543814, pelo chat do YouTube, no Twitter, Facebook, onde a partir desse momento o debate se inicia. Eu vou começar exatamente fazendo a pergunta que todo mundo sempre vem à cabeça, para os dois. O projeto eleva risco de censura no país? Tainá. Bom, inicialmente essa questão da limitação da liberdade de expressão, ela deve ser visualizada sob o ponto de vista de que nenhum direito é absoluto, né? Então, mesmo o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, os outros direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, não são direito absolutos, o que significa que eles podem sofrer alguma limitação por parte do Estado, por parte da legislação. É claro que é um tema muito sensível e sim, o projeto de lei, a depender da forma como ele vai ser redigido, a depender do texto, ele pode vir a ser um instrumento de censura, mas eu não acho que é o caso desse projeto de lei específico. Então, acho que esse projeto de lei vem em um momento oportuno. Acho que deve ser discutido, ser ampliado o debate nesse sentido, para evitar realmente que o texto seja utilizado como um instrumento de censura ou de direcionamento, de posicionamento político, né, retirar o caráter da pluralidade democrática que se exige no nosso Estado, mas eu não acho que seja o caso desse projeto de lei específico, né? Eu acho que esse projeto de lei, ele vem principalmente para coibir a utilização criminosa das redes sociais, das fake news, enfim. Então, acho que vem para criminalizar uma conduta que socialmente ela é reprovada, e o direito ele vem depois que o fato social acontece. Então, acontece o fato social, existe uma necessidade de regulamentação, e o direito, a legislação, ela vem para estabelecer esses limites. Então, eu acho, de um modo geral, que o projeto de lei ele é positivo e que não representa, a priori, uma possibilidade de censura dos meios de comunicação. Rodrigo Marinho, advogado, você concorda ou discorda com a colocação feita pela doutora Tainá?
Nós temos. O senhor tem que tirar. Pronto, agora pode. Eu discordo totalmente do que a doutora Tainá falou, até porque o projeto ele é claro em ser expresso em falar o seguinte: nós vamos ter, deverá ser retirado do texto de qualquer previsão, comentário ou postagem que eu e a Tainá fizemos, algo relacionado a potencialmente legal, de forma dirigente em prazo hábil. Eu não faço ideia, como jurista, que signifique potencialmente ilegal. Isso é uma norma de conteúdo aberto, algo extremamente temerário e perigoso para o direito. Ou seja, o que é potencialmente legal? Aí ele continua, né? Forma dirigente em prazo hábil. O que é prazo hábil? O que é forma dirigente? Quem vai definir qual é a conduta que se enquadra nesse tipo penal? Porque, sim, isso vai virar um tipo penal. Mas as plataformas vão ter, obviamente, incentivo de dizer o seguinte, o que for contra-majoritário aqui, o que não interessar, o que não for a base de novas ideias, como colocada por Stuart Mill, lá no livro chamado Sobre a Liberdade, em que ele vai tratar ideias contra-majoritárias costumam ser dissidentes, costumam incomodar, e por isso elas podem ser retiradas por conta disso. Vai acabar censurando aquilo que as pessoas vão fazer. E, de fato, o Estado estaria delegando de polícia para as plataformas. Na prática, estão dizendo que querem tirar o poder das... Lembrar aqui que a proposta da lei... Pois não. Eu estou perdendo o contato de áudio seu, porque agora a gente volta. Pois não, melhorou agora. Além disso, Nonato, ainda vai ter uma previsão lá, que foi retirada do texto da última vez, que é a entidade de supervisão autônoma, que era uma entidade ligada ao executivo, que era quem diria o que era essa fiscalização, ou seja, o que pode e o que não pode ser falado. O Brasil já teve essa experiência. Se chama DOPS. Aconteceu durante a ditadura militar. O órgão que dizia o que pode e o que não pode ser falado. O que eles querem não é melhorar a liberdade de expressão, não tem nada. Isso aqui é uma expressão política que o Lula fez durante a campanha eleitoral dele, que é um lugar onde sempre politicamente perdeu a ser um empuxo político que foi nas redes sociais, e agora aproveitou uma tragédia, que foi o caso de Blumenau, para impor a pauta política. Esse é o objetivo. Esse projeto é ruim, e ainda com um detalhe, juridicamente, constitucionalmente falando, esse projeto não passou por nenhuma comissão. Ele foi criado um grupo de trabalho, né, foi direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Esse texto apareceu nos últimos 10 dias. Esse texto, né, o Orlando Silva apresentou nos 10 dias, já modificado novamente. Não participou do CCJ, não participou da Comissão Especial, não participou do RIP. É obrigatório participar de um projeto. Né? Foi de um grupo de trabalho, que é algo feito de interesse do presidente da Casa e direto para o plenário. Isso, por si só, já era para se estranhar e não era para um projeto como esse ser votado, como não foi votado ontem, porque o governo perderia essa votação. Eu estou lendo aqui o projeto, no seu artigo 3º, o texto estabelece que devem ser protegidos princípios como liberdade de expressão de imprensa, garantia dos direitos de personalidade, dignidade, honra e privacidade, respeito à formação de preferências políticas e de uma visão do mundo pessoal do usuário. Agora, os senhores não consideram que poderia... Ele falou que o projeto chegou praticamente agora em cima da hora. Não seria também muito mais necessário uma discussão da sociedade também, para que depois os próprios políticos pudessem analisar, avaliar isso? Deixa eu começar com a Tainá. Sim, eu concordo. Nesse ponto, embora eu discorde do professor Rodrigo Marinho em relação a que isso vai caracterizar uma censura, eu concordo em 2 pontos. Que os termos eles precisam estar mais claros e que é necessário um amplo debate com a população. Eu não concordo que isto esteja sendo votado num regime de urgência, né, sem passar por um amplo debate social. Eu acho que audiências públicas e a participação da sociedade ela é extremamente necessária nesse projeto de lei, porque é um projeto de lei que é controverso, é um projeto de lei que
está causando uma certa resistência por parte da população. Então, eu acho que merecia um debate mais aprofundado a respeito do tema. Eu acho realmente que não era o caso de estar sendo votado com tanta urgência. Nesse ponto, eu concordo, sim. O mecanismo constitucional que foi usado, foi criado para isso, foram as comissões temáticas. Nós temos comissões temáticas, exatamente para permitir que haja um amplo debate. Esse projeto, só para a gente colocar um pouco do histórico dele, né? Ele está há 3 anos na Câmara dos Deputados. Apenas tramitou em um grupo de trabalho com 13 deputados mais ou menos alinhados na mesma ideologia, ou seja, ideologia tendente da esquerda e centro-esquerda. A audiência do relatório foi rejeitada já em plenário em abril de 2022 e foi forçada semana passada, porque, em regra, para urgências, você precisa ter 257 votos, maioria absoluta da casa, tá certo? Essa é a regra constitucional. O Arthur Lira usou um mecanismo, que é o artigo 154 do Regimento da Casa, que permite que, por 3 vezes durante a legislatura, o presidente da casa consiga pedir uma urgência com maioria simples. E isso é uma exceção, é muito raro isso acontecer. E o Arthur Lira usou isso aí e ganhou com 238 votos. Ou seja, apertada a votação mesmo para a urgência. O projeto não passou por nenhuma questão de mérito aqui com a Tainá, ou seja, não houve debate, não foi debatido com a população, a tal ponto que 40% da casa atual da Câmara dos Deputados nunca ouviu falar desse debate, porque 40% da casa foi renovada agora, em fevereiro, entrar agora em 1º de fevereiro, ou seja, não tiveram oportunidade para debater o texto. E mais, o texto só apareceu agora, apareceu semana passada e já apareceu de novo agora, tipo assim, já houve modificações para isso. Então, assim, é um texto que ninguém tem o texto final dele. E ele não apareceu no sistema ainda, só para deixar claro. Se você está no sistema da casa, até hoje, o texto que está no sistema da casa não é o texto que você tem, que não é o texto que está sendo votado, viu, Donato? O próprio nem tem esse texto aí, porque só quem tramita na casa é que vai ter o texto com relação a isso. Ou seja, o texto não foi debatido, não teve essa claridade de discussão e foi imposto, e repito, ontem o governo foi derrotado. Né? Foi uma derrota gigantesca do PT. Mas o projeto já foi aprovado no Senado, né? No Senado Federal já houve, passou pelas comissões, já foi aprovado no Senado Federal com esse debate, né? Com a participação das comissões, etc. Mas a questão, assim, existe uma urgência de se regulamentar, né? De criminalizar as fake news, a divulgação de notícias falsas. E há um interesse muito específico dos grupos que fazem amplo uso da utilização das fake news e divulgação de mentiras, né, desse negacionismo que a gente vê. Existe um interesse muito grande nesse projeto de lei não ir para frente, justamente porque vai impedir, ou pelo menos coibir, de certa forma, essas ações criminosas. Né? Então, existe uma urgência nessa regulamentação, mas acho que realmente não deve ser feito de modo atropelado. Acho que mais debates, principalmente esclarecimento sobre esses termos, para que realmente não... por exemplo, se fala em PL de censura, não tem nada a ver com PL de censura, mas a forma, pelo fato de não haver informação, de não haver debate e discussão sobre o que está acontecendo, realmente está sendo muito rápido, pode levar a esse entendimento errôneo sobre o projeto de lei, como se fosse uma coisa necessariamente ruim. Né? Então, talvez se mais informação sobre esse projeto de lei fosse levada à tona e a sociedade tivesse mais realmente debater, as comissões temáticas também estão aí para isso, me parece que a gente teria um projeto de lei mais amadurecido, que inclusive, se a gente pegar outros países democráticos, a gente tem essa regulamentação. Não tem para censurar, não é uma novidade do Brasil ou de países que são autoritários, que adotam regimes autoritários. A gente tem na União Europeia lei de serviços digitais que trazem regras para empresas de serviços de internet, com plataformas com mais de 45 milhões de usuários. Na Alemanha também existe a lei para aplicação da rede, para redes com mais de 2 milhões de usuários. O objetivo é impedir que essas plataformas sejam usadas para propagar informações falsas, como é o objetivo também da lei brasileira. Então, a gente tem na Austrália também lei de segurança online.
Então, a gente tem nos países democráticos hoje essa preocupação com a regulamentação do conteúdo que é veiculado nas redes sociais, como já é também a proibição de pornografia, a proibição de violação da dignidade do outro, enfim. Então, me parece que existe sim essa necessidade e que essa regulamentação ela não vem para trazer uma censura. Eu concordo apenas no ponto da questão da necessidade de um debate maior sobre isso, até para que as pessoas saibam do que se trata. Nós já temos, Donato, o Marco Civil da Internet, regulando a internet, nós já temos crimes de opinião, injúria, difamação e calúnia regulando a internet, nós já temos toda essa possibilidade que se aplica claramente à internet. Quando a Tainá fala que não é PL da censura, eu repito, é PL da censura sim, quando a norma diz que é um conteúdo potencialmente ilegal, é exatamente com o objetivo claro de censurar. Né? Algo potencialmente legal, não existe essa norma no direito, potencialmente legal. Ou alguém legal ou não é ilegal. Então, se é potencialmente legal, se a entidade ligada ao executivo vai dizer o que é potencialmente legal, o nome disso é censura. Isso já aconteceu em outros países, inclusive no Brasil, há pouco tempo, de 64 a 85, nós vivemos essa experiência de um órgão dizer que era potencialmente legal. Exatamente o que está voltando, que a esquerda sempre disse que defendeu, foi contra a censura, está defendendo agora censura, que é esse o objetivo. Porque eu repito, como alguém do direito, não é com formação em direito constitucional, não existe uma norma potencialmente legal. Não existe no direito. E isso é muito temerário, muito absurdo. Houve discussão no Senado em 2020, né? E o texto que está sendo apresentado agora é totalmente diferente do texto do Senado. É bem diferente. E com um detalhe, né? Que se esse texto voltar ao Senado, aqui numa violação clara à divisão de poderes, né? A independência e a harmonia dos poderes, o senhor Alexandre de Moraes, ele foi até na terça-feira da semana passada, dia da votação da urgência desse projeto, ele foi até o presidente do Senado apresentar suas propostas ao texto, que ele pode julgar. Assim, como alguém professor de direito constitucional, isso dói na alma, certo? Porque ele é um julgador eventual dessa norma. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, no ação de controle concentrado, ele é um julgador. Ele não pode apresentar sugestões ao texto. Não cabe a ele, porque isso pode ser considerado constitucional e ele é julgador disso. Isso é violar a independência e a harmonia dos poderes. É absurdo isso. Professor Rodrigo, talvez o senhor esteja esquecendo, lá no artigo 61 da Constituição, que o próprio Supremo Tribunal Federal é legitimado para a propositura de projeto de lei. Está lá no artigo 61. Quem pode propor projeto de lei? Presidente da República pode, deputado, senador pode, comissão da Câmara do Senado pode, Supremo Tribunal Federal. Né? Desde que seja interesse do Supremo Tribunal Federal do Judiciário, que não é o caso, né? Sim, mas se existe uma legitimidade para o Supremo Tribunal Federal fazer propositura de projeto de lei, não há óbice para que haja uma indicação de sugestões que elas não têm caráter compulsório, né? Tem nenhum caráter compulsório as sugestões feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas só para deixar claro, a propositura que o Supremo pode é relacionada à organização do judiciário e normas relacionadas ao judiciário. Ele não pode propor normas diferentes disso, não cabe a ele, ou a processo constitucional. Ele não pode entrar no projeto que é típico do legislativo, não. Isso é um avanço tremendo num poder, que é o que o Alexandre de Moraes tem avançado tremendamente no poder legislativo, com muita força. A ponto de nós chegarmos a ouvir durante a eleição, né, a ministra Carmen Lúcia dizendo a seguinte frase: nós vamos censurar, mas só até o dia 30. É inconstitucional lá, é inconstitucional hoje, é inconstitucional amanhã. Não existe meio inconstitucionalidade, não. É inconstitucional sempre. A Constituição ela é feita exatamente para proteger o indivíduo. Ela é para limitar o poder do Estado. Essa é a função da Constitucional. Ela foi criada para isso. Quando a gente usa a Constituição do nosso interesse, aí quer justificar uma situação num projeto como esse, que é para censurar, tá? E que foi feito sem qualquer debate, isso é temerário para a população, é temerário para mim, para a Tainá, para o Nonato, para o Yuri, porque hoje pode ser que esteja pegando um tema que você não gosta, certo? Ou que você acha interessante. Esse cara eu não gosto mesmo, eu quero que ele não fale. Mas amanhã pode ser eu e você. Isso é muito perigoso. É muito perigoso esse poder para o Estado. Mas o que dizer também dos outros países, por exemplo, a Alemanha, que tem a lei de aplicação da rede, que trata do impedimento de plataformas para que sejam usadas para
propagar informações falsas, da Austrália, de leis de toda a União Europeia, que consistem em democracias consolidadas, que têm essa regulamentação. Né? Então, não se trata apenas de uma regulamentação dos governos de esquerda, como você parece sugerir, professor. E em relação à fala da ministra Carmen Lúcia, eu não conheço. Você tem a data que ela falou isso? Que se isso até o dia 30 ou isso seria... Será um prazer lhe mandar. Ela falou no julgamento relacionado ao Brasil Paralelo de uma documentário. Ela falou com essas palavras, censurar até o dia 30 ou você está distorcendo expressamente essa frase durante o julgamento. Ela falou que vamos censurar, mas só até o dia 30. Você pode achar isso facilmente na internet, muito facilmente. Você pode pesquisar facilmente. Trata-se do documentário. Inclusive agora, e não estou encontrando a fala dela. Não estou encontrando a fala dela. Processo eleitoral, bem fácil de achar. Com relação à Alemanha e a demais países citados, colocados, e nenhum desses projetos tem entidade de supervisão autônoma ligada ao executivo, e nenhum deles tem a previsão de potencialmente ilegal, nenhum deles tem uma norma de conteúdo aberto dessa forma. E exatamente aí que é muito temerário. Tá? E nenhum deles também tem a possibilidade, que é o que interessa hoje às grandes redes, relacionado ao ponto da remuneração para empresas jornalísticas. Né? Vai chegar só para a Globo, para fazer um exemplo, a 230 milhões de reais. Então, assim, que é mais uma vez, né, tremendo jabuti no projeto de lei. Né? Para quem não sabe o que é jabuti, é quando eu coloco algo do projeto que tem uma relação temática com o texto do projeto de lei. É mais um caso. Eu acho só uma pena, professor, porque assim, pegando a fala da ministra Carmen Lúcia a respeito desse julgamento aqui na internet, o que ela disse foi justamente o contrário do que você falou. Ela disse aqui, que se de alguma forma provar desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada a decisão. Não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Tá? Então, acho que talvez você tenha visto numa fonte justamente de fake news, né, que circula no WhatsApp, principalmente de extrema-direita. Eu estou falando, professor Rodrigo, no meu lugar de fala, professor, aqui é o meu lugar, né, eu estou falando, e aí depois o senhor pode falar. Essa fala da ministra é justamente o contrário do que o senhor falou. Talvez você tenha ouvido, né, desses grupos de WhatsApp que justamente disseminam essas fake news que o projeto de lei pretende combater. Né? A democracia ela só se verifica consolidada se a gente tiver fonte de informação, né? E o que, por exemplo, é o que o projeto de lei busca combater. Eu vou voltar, inclusive, ao julgamento exatamente como ele aconteceu. Não se pode voltar à medida como a censura. O entendimento da Suprema Corte é pacífico no sentido que não pode haver censura prévia. Porém, nesse caso específico, nós faremos isso, que foi exatamente o caso concreto do Brasil Paralelo. Você pode achar, eu tenho a decisão, se você quiser eu mando a decisão para você. Né? Eu analisei a decisão à época, que é uma triste decisão, que inclusive ela vai claro em dizer o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, ela segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que tange a determinar baixar todos os processos contra o ex-presidente Bolsonaro para por instância. O ministro Alexandre de Moraes, quando o Daniel Silveira perde o mandato dele, não baixa. Contrário ao entendimento da Suprema Corte. Né? Ela dá esse julgamento. Né? Com a ideia dos 11 supremos que nós temos hoje, né? De maneiras bem diferentes. Um de julga de uma forma, o outro julga de uma forma completamente diferente. Deixa eu aproveitar aqui para conversar. Estou adorando o debate realmente entre vocês dois, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Pergunta que os ouvintes estão também acentuando agora. Como fiscalizar sem colocar em risco as liberdades? Começando pela Tainá. Me parece que se trata disso ficar cada vez mais claro no texto da legislação. Né? Acho que o que falta é deixar mais claro objetivamente, né, os critérios de aferição da fiscalização. Então, acho que a forma de fiscalizar sem usurpar, né, sem invadir o limite da liberdade, é deixar mais claro no texto da regulamentação, objetivamente, os critérios de aferição. Acho que é isso que está faltando no projeto de lei, na minha opinião. Maior claridade no texto, nos critérios objetivos de aferição dessa fiscalização. Rodrigo.
Hoje nós já temos possibilidades e medidas, né, que podem ser usadas claramente contra esse tipo de situação. É engraçado, né, que quando você vê aquela tragédia relacionada a Blumenau, ninguém fala o absurdo daquele senhor estar solto, né? Que cometeu diversos crimes, reiterou os crimes. Ninguém fala em aumento da pena, ninguém fala em prisão em segunda instância. Ninguém fala nada disso, né? A solução é regular redes sociais, né? Dar uma medida mais dura a um assassino, né, covarde, como aquele senhor que cometeu crimes contra aquelas crianças de Blumenau. Ninguém fala do tema específico. Na solução mágica, assim, vamos regular as redes sociais, né? Que essa é a solução para esse problema específico, né, da tragédia, do link que fizeram relacionado à tragédia de Blumenau. É triste porque aquela pessoa não era para estar solta, né? Ela era para estar presa, certo? E é exatamente isso que não ocorreu no caso concreto. E é exatamente por isso que nós vamos ter a situação... Justamente essa lei, ela traz a criminalização da conduta, né? Só para finalizar, a lei relacionada ao tema concreto, o próprio criminoso, ele não participou de rede social. O criminoso não está na rede social. Ele não falou o que é fazer na rede social. Tem nada a ver com ponto de rede social. O criminoso cometeu um crime. Ele foi antes latrocida, ele cometeu crime de roubo, ele depois cometeu crime de assassinato, e mesmo assim ele estava solto, né? E é exatamente o que aconteceu no caso concreto. Ou seja, por acaso a prisão em segunda instância fosse possível, ele estava preso há mais tempo já, né? Que é um caso que não é possível, né? Penas como aquela eram para ser aumentadas e muito, certo? E não foram. Mas não, né? Vamos dar a solução que não houve naquele caso concreto, relacionar às redes sociais. Isso interessa a uma pauta política, não a pauta relacionada à tragédia que aconteceu em Blumenau. Inclusive, esse projeto busca regulamentar, né, e trazer a criminalização da conduta da utilização das redes, que pode potencializar crimes como esse e outras tragédias em massa. Esse debate ele já foi aprovado no Senado, né, o projeto que está tramitando desde 2020, então não foi um projeto de lei sobre um tema que surgiu por causa de Blumenau, é um debate que já vem sendo trazido, já foi aprovado no Senado anteriormente, já foi discutido na Câmara, né, um projeto de lei desde 2020, existem outros 50 projetos de lei sobre fake news tramitando na Câmara dos Deputados, então não é um tema que surgiu a partir da situação de Blumenau. Existem vários outros crimes que são cometidos utilizando-se das redes sociais, daí a necessidade de uma regulamentação, tá? Enfim, é isso. Esse projeto, a audiência dele foi rejeitada, já havia sido rejeitada, voltou à tona logo após a situação de Blumenau, inclusive falado pelo ministro Flávio Dino, falado pelo presidente Lula, falado pelo secretário da Comunicação, Valdir Damos, todos eles citaram esse projeto e a necessidade de aprovar esse projeto logo após a tragédia de Blumenau. Sim, houve uma relação concreta. Porque houve, eu não sei se você tem filhos. E a aprovação do projeto. Então, eu não sei se... essa vontade, só finalizar, já em algum lugar de fala. Já que você traz essa aprovação do lado relacionado ao projeto, demonstra claramente a vontade do governo de linkar um crime covarde, absurdo, em que uma pessoa deveria estar... que não tem nada a ver com redes sociais, com o fato de ligar com redes sociais. Essa foi a ilação feita pelo governo, exatamente o Rodrigo, pauta relacionada à campanha política do PT, que sempre Lula falou, nunca mentiu Lula relacionado a isso. E um dos objetivos da sua campanha era regulamentar as redes sociais. Mas justamente, por isso que não se trata de um projeto de lei que surgiu no Blumenau, não. Mas a situação de Blumenau, ainda que você fale que o criminoso em si não utilizou das redes, eu não sei se você tem filho, Rodrigo, mas em todo o Brasil criou-se um clima de pânico e de tensão que foi impulsionado sim pelas redes, inúmeros grupos de WhatsApp com vídeos de ameaças, grupos, perfis no Instagram, divulgando, disseminando esse medo, essa tensão de possíveis ataques que aconteceriam no dia 14 de abril, no dia 20 de abril, e é isso que levou a essa repercussão. Pode até ser que o criminoso em si não tenha utilizado das redes, mas o que foi gerado por causa das redes de divulgação desse clima de pânico e de terror para todas as mães e pais que têm filhos aqui no Brasil, do norte ao sul do Brasil, receberam essas ameaças e muitos decidiram não levar os filhos para a escola diante dessa situação de insegurança. E é
esse medo potencializado pelas redes que foi utilizado para a movimentação da urgência desse projeto de lei. Então, a questão, como isso foi utilizado depois que o crime em si aconteceu, entende? Não por conta criminoso em si não ter usado, tá? Tainá e Rodrigo, só um timezinho aí para a gente dar uma oportunidade também aos que pagam o trabalho nosso aqui e partirem em debate importante como o que está acontecendo com vocês. É rápido intervalo, ouvinte. Voltamos já. Jangadeiro Band. Esta quarta-feira, sobre o projeto de lei da fake news, com advogados Tainá Salles, doutora pelo UFC, professora de Direito Constitucional, Rodrigo Marinho, professor de Direito e diretor executivo do Instituto Livre Mercado. E surge uma questão aqui colocada, o artigo 18, os senhores puderem explicar bem para o ouvinte que pergunta. O artigo 18 diz que tornam-se de interesse público as contas de agentes políticos ocupantes de mandatos eletivos. Nesse caso, ficam sujeitas as contas oficiais de vereadores, deputados estaduais, distritais, federais e senadores, bem como de prefeitos e vice-prefeitos, é isso? Tainá? Nós estamos sem seu áudio. Conseguimos agora. Estão escutando? Agora estou lhe ouvindo. É a pergunta aqui de ouvinte relacionada exatamente ao artigo 18. Você ouviu? É sobre a responsabilização do poder público que interage entre representantes políticos, além de outros cargos de gestão, de órgãos públicos, diretos e indiretos, que tem também estabelece a responsabilidade. Isso, porque o agente público, uma autoridade pública, né, como presidente da República, os ocupantes de cargos políticos de alta relevância, eles representam aquele cargo, daí a necessidade de eles serem responsabilizados, não se utilizar uma rede social que ele faz uso por ser uma pessoa pública, né, sem ter a responsabilidade inerente à administração pública, né, de informação, de responsabilidade, como várias vezes o ex-presidente da República fazia, né, declarações, divulgação, por exemplo, do vídeo que questionava o resultado das eleições, e agora ele disse que estava sob o uso de morfina, não sei, que fez isso sem estar com todas as condições mentais aí, e a utilização de um perfil pessoal para falar o que quiser, sendo que é uma pessoa pública, uma autoridade pública, como presidente da República, daí a necessidade de responsabilização desses perfis aí, porque são autoridades que representam o nosso Estado. Rodrigo. O último texto, não sei se a Tainá e o Nonato acompanharam, o último texto tinha o objetivo de dizer que para parlamentares, em especial deputados e senadores, não se aplicaria essa norma. Né? Só para vocês entenderem o perigo que essa norma ou seja, para nós não. Então, assim, eu estou usando, obviamente, a ideia de imunidade parlamentar, baseado no artigo 75 da Constituição. Mas essa é a razão histórica de eles estarem fazendo isso. Mas o texto que trata desse tema, obviamente, já tem a regulação. Existe um código de ética de servidores públicos que vai estar nesse ponto. Já existe a responsabilidade, independente dessa norma ou não, essas pessoas vão ser julgadas, mesmo com relação a quem propaga notícia que pode ser injuriosa, difamação, com calúnia, né, poderá ser punida hoje, mesmo aquelas pessoas que propagam que crimes vão acontecer, podem ter a sua punição relacionada a isso, independente dessa norma ser criada ou não. O Brasil já tem mecanismos jurídicos para resolver isso. Nós não precisamos criar novas normas para isso, não. Nós precisamos usar o que nós temos, que são pessimamente usadas. É isso que nós precisamos começar a fazer. Os senhores concordam, pelo visto, de que há realmente entendimento de que é necessário o combate à desinformação nos ambientes virtuais de interação social. Além disso, há reconhecimento da dificuldade de muitos indivíduos identificar conteúdos desinformativos devido à comum realidade de grande parte dos usuários que utilizam as redes sociais apenas como meio de entretenimento. Concordam?
Eu vou brincar aqui, desculpa falar primeiro aqui, eu vou brincar aqui com o meu time, né, Fortaleza e Ceará, né? Durante 1914 a 1919 foi dito que esse título nunca tinha existido, né? Se o torcedor do Ceará dissesse que o Ceará era pentacampeão de 14 a 19, eu ia dizer que isso era uma desinformação absurda. Até hoje eu digo, né? Como torcedor do Fortaleza, que isso é uma desinformação absurda, né? Porque na realidade eu não sei nem quem é o vice disso. Será que isso é uma fake news, essa discussão, esse ponto, o que tem? Será que pode ser crime isso? Tá? Eu posso falar isso ou não posso falar isso? Né? Isso está limitado? Algo pode ser questionado? Eu posso, por exemplo, sugerir que se por acaso tenha alguma situação específica relacionada a um parlamentar ou a um ministro, né, por exemplo, eu posso pedir o impeachment dele. Isso é desinformação, isso é temerário, isso é potencialmente ilegal. Olha como é sério essas situações, olha como é perigoso isso. Então, são pontos relacionados ao temas que podem ser muito perigosos. Não, essa questão do futebol, do Fortaleza, não está dentro não, professor. A lei fala, o projeto né, que os temas que as empresas deverão fiscalizar é divulgação de conteúdo criminoso, né? A questão da violência contra a mulher, racismo, risco ao Estado Democrático de Direito e ao processo eleitoral. Então, não tem nenhum problema, tá? Falar e o potencial muito legal fica pela lei. Aqui, assim, divulgação de conteúdo criminoso, tá? Aqui não fala de potencialmente criminoso, violência contra a mulher, racismo, risco ao Estado Democrático de Direito e processo eleitoral. Então, pode falar, e a questão de pedir o impeachment ou de a saída de um parlamentar também não estaria incluso, tá? Você citou 3 temas, repete os temas que você citou, que coloca na lei, que são? Divulgação de conteúdo criminoso, violência contra a mulher, racismo, risco ao Estado Democrático de Direito e ao risco ao Estado Democrático de Direito pode ser considerado impeachment de ministro, pode ser considerado impeachment de deputado, pode ser considerado relacionado a uma decisão fundamentada judicialmente, pode ser considerado algo que, inclusive, é o caso, né, a decisão na justiça esportiva, que alguém pode estar questionando isso, inclusive legalmente. Isso tudo pode estar dentro do Estado Democrático de Direito, porque está dentro da organização do Estado Democrático de Direito. Então, por conta disso, potencialmente, quase tudo pode estar dentro do risco ao Estado Democrático de Direito. Existe já a criminalização, né? Os crimes contra a ordem democrática. Então, no Código Penal, né? Pois é, para que uma nova norma para isso? Já tem uma legislação sobre esse tema. Pronto, aqui é sobre a utilização das redes, né? Porque a legislação que tem, inclusive a que você citou, sobre calúnia, difamação, injúria, são normas, inclusive, muito antigas e que não trazem a novidade das redes. Então, há uma necessidade de atualização e regulamentação para o que nós temos hoje, né? E assim, nós estamos chegando... No jornal, pois não. Eu posso cometer calúnia de informação e injúria. Se eu falei aqui na rádio, eu posso cometer calúnia de informação e injúria. Se eu falei na internet, sim, eu posso cometer calúnia de informação e injúria. Ou seja, está... já é pacífico, inclusive, no entendimento jurisprecial do país. Sim, claro, porque o potencial de divulgação para milhões, milhares de pessoas, né? Então, daí a necessidade de se regular esses big techs que podem fazer a ampliação da voz de um internauta para milhares e milhões de pessoas, e isso pode gerar um risco, como o caso de Blumenau, não por causa do criminoso, mas diante da repercussão que aconteceu depois de ameaças e instituição desse estado de pânico e de terror para a população. Senhores, estou chegando ao final, o tempo já, durante 40 minutos a gente debateu aqui entre vocês dois a questão do projeto de lei da fake news. Muitos ouvintes deram opiniões que foram, ao longo do debate, vocês foram respondendo. A gente quer agradecer a todos eles. Vou encerrar aqui com 2 participações da Carla Cristina. As fake news induzem o erro e podem causar danos irreversíveis, inclusive a morte. É do professor Luiz Cândido. Regulamentar as redes é imperativo. Que pena que os debatedores parecem estar mais interessados em defender uma ideologia política por trás do tema que em si é tão precioso para todos nós. Opinião do ouvinte que a gente encerra. Agradecendo a doutora... É muito bom, viu, Renato? O ouvinte dá opinião com viés político, ela diz que outros têm viés político. Essa é maravilhosa. A gente agradece a participação excelente de Tainá Salles,
doutora pelo UFC, professora em Direito Constitucional, do advogado Rodrigo Marinho, professor de Direito e diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Até um próximo encontro. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Nonato. Obrigado, Tainá. Obrigada pelo convite. Obrigada. 10h50. Jangadeiro Band News FM.